Mais, né? Vamos fazer assim? Bom dia, bom dia! Bom dia, segunda-feira abençoada com mais uma live de devocional e aqui com meu amor. Toda segunda-feira ele tá aqui comigo, né, gente? Isso aí, bom dia a todos aí. Estamos aí para mais uma live aí, falar da palavra de Deus. Isso aí, pode falar demais, deixa eu desligar aqui. Então, hoje nós vamos falar a respeito dos frutos, o fruto do Espírito, né? Não é os frutos, é o fruto do Espírito. Então, são nove partes o fruto do Espírito. E essa meditação nesta manhã nós vamos estar lendo, né, em Gálatas capítulo 5 e o versículo 16, né, a seguir até o 22, né, onde vai mencionar ali o fruto do Espírito. Eu vou ver aqui o volume. Vou ver o volume aqui, gente. Estão ouvindo melhor agora? Aumentei o volume aqui, tá? Ao vivo é assim mesmo, vamos lá. Uma live muito abençoada, o Senhor vai falar ao teu coração nesta manhã, tá? Vamos lá. Então, em Gálatas, se você quiser acompanhar aí também, Gálatas capítulo 5, verso 16, a seguir. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que não cometeis tais coisas, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, aqui estão as partes, né, do fruto do Espírito, como uma laranja, né? Tem os gomos. Então, essas partes, elas devem crescer igualmente, né, na nossa vida, né? Não é ter mais amor e não ter fé, não ser manso, não ser longânimo, né? Então, cada parte dessas deve crescer igualmente, igual uma fruta que ela cresce com os gomos dentro, todos iguais, né? É verdade. Eu já falando aqui, eu lembrando que já me deparei com alguma tangerina ou pocã, né? Mais especificamente, que a gente abre a casca e fica aqueles gomos, né? Já me deparei, talvez você também já tenha deparado, com alguma delas que um gomo tá meio minguado, digamos assim, né? E aquele gomo, assim, mais miudinho, mais murcho, a gente não dá muito valor pra ele, não é verdade? É ou não é? Quando você pega essa pocã, né, ou essa bergamota, mexerica, da forma que você, né, quer falar aí, que, né, tá todos os gomos, assim, iguais, né, perfeitos ali,
Então você dá valor em toda aquela fruta, não é verdade? Mas quando tem um gomo meio minguadinho assim, aí tipo a gente olha, será que dá pra chupar? Dá pra aproveitar? Mas não, aqui quando se fala no fruto do Espírito, esses 9 gomos, eles precisam estar de igual, né? Precisa estar numa igualdade, não um mais que o outro, né? E isso reflete a nós, não é verdade, amor? Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 5, fala assim que os que inclinam para a carne cogita das coisas da carne. Que aqui o Joel leu sobre as obras da carne, né? E os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Romanos fala assim, os que inclinam para a carne cogita das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, né? Então, aqui tá falando, né, trazendo, nós vamos enfatizar aqui sobre o que? O fruto do Espírito, né? E o que estamos produzindo em nossa vida, né? Estamos produzindo o fruto do Espírito ou as obras da carne, né? E não tem como produzir os dois, ou um ou o outro, né? Ou estamos enxertados na videira, que é Cristo, e vamos produzir o fruto do Espírito, né? Ou estamos naquele tronco antigo, né? O Adão lá, pecaminoso, e produzindo as obras da carne, né? Então, para nossa reflexão aí, o que estamos produzindo? Qual é o fruto do Espírito ou as obras da carne? Aqui, amor, em João, capítulo 15, o versículo... Aqui fala do versículo 1 até o 5. Começa assim no versículo 1 do 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Aí no versículo 5 fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o 6 fala assim, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará e o apanham. Lançam no fogo e o queima. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele é a videira, né? E nós os ramos. E os frutos, né, dá nos ramos. E se nós não tivermos ligado na videira, né, que é Jesus, como que a gente vai poder dar frutos? Normalmente, uma planta, para ela dar fruto, igual o João falou, ela está ligada a uma terra, né? Ou hoje em dia, né, amor? A tecnologia criou-se uma forma da planta produzir assim na água, né? Igual alface. Normalmente, às vezes, assim, né? Produz na água mesmo. Mas pelo menos tem a água ali. Ela precisa da água. Sem a água, não tem fruto, não produz. Na verdade, não tem terra, mas tem a água. E Jesus, ele é a água da vida também, né? Tá ligado a uma fonte. Nós precisamos estar ligado a essa fonte da vida, né? Para assim produzir esse fruto, esse fruto do Espírito com esses 9 gomos. E esse fruto, né? Ele produz o amor, né? Amor. O amor, na verdade, ele assim, não é só um sentimento.
ele é uma ordenança. Um mandamento. Um mandamento. Jesus falou, amai as vossas esposas, amai os vossos inimigos. Então, é um mandamento que Deus deixou para a gente amar, né? E muitas vezes é difícil amar aquela pessoa que, né, maltratou, que, né, às vezes falou palavras pesadas que machucaram, né? Mas é um mandamento. Jesus nos deixou esse mandamento: amai os vossos inimigos, amai, maridos, amai as vossas esposas. Então, é um mandamento do Senhor o amor. Ainda mais assim no relacionamento, né, amor? No relacionamento conjugal, assim. Querida, leve isso como um mandamento. Você amar o teu marido, né? O esposo que está me ouvindo agora. Isso é um mandamento que o Senhor deixou muito claro para o marido. O quê? Amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Assim mesmo dando o seu filho, né? Por amor a essa igreja, a noiva. Então, o marido, ele deve amar a esposa a esse ponto, né? De dar a vida por ela, de se entregar, né? Por amor a essa esposa. Imagina, que amor é esse, né? Então, isso aqui o Senhor deixou nitidamente escrito, né? Para o marido amar a esposa assim como ele ama a igreja, né? E nós, mulher, também amar o nosso marido, né? Eu já coloquei aqui para vocês toda manhã, querida, eu decido amar essa criatura aqui. Não tem, não, mas aconteceu assim, não, querida, é amar, vamos amar, é amar. Então, o amor, ele é um mandamento, mas a gente precisa o quê? Decidir seguir esse mandamento. Porque nós temos o livre-arbítrio. Eu e você temos o livre-arbítrio. É amar. Então, se você, mulher que está me ouvindo aqui, quer ser obediente a Deus, né? Quer ser próspera na tua vida, quer ser frutífera, decida amar teu marido todos os dias, todas as manhãs. Eu falo, eu amo, eu te amo, eu abraço, eu falo palavras poderosas, né, amor? Palavras de bênção. Por quê? Porque eu quero essa vida abundante que o Senhor me deu. Então, por isso, eu preciso ser obediente, né? Obedecer. E aí o amor vai fluindo, e aí vai tendo aquela harmonia. Mas é uma decisão, tá? De obediência. A gente tem que deixar, né, que essas... como que vamos dizer isso? As obras do Espírito, não, o fruto do Espírito ali, né, ele reina em nossa vida, né, habite em nós, para que nós possamos, né, exercer cada dia o fruto do Espírito, né, que é o amor, né, a alegria, né, ser uma pessoa alegre na família, com os filhos, com as pessoas, né, deixar de ser aquela pessoa amarga, ranzinza. Né? Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa amarga ali, que só fica falando coisas, né, que não agrada. Paciência, né? Tem que ser paciente, né? Tolerar muitas vezes muitas coisas assim. Ter paciência, não se irá com facilidade, né? E quando irá, a Bíblia fala irai-vos, mas não pequeis, né? Quer dizer, irá não pode até se irar, mas tem que ter o controle para não abrir a boca ali e despejar tudo sobre as outras pessoas, falando palavras de maldição, muitas vezes, né? Quando a gente está irado, muitas vezes acaba lançando palavras de maldição sobre os filhos, sobre as outras pessoas, né? Então, irar, até a pessoa pode se irar, mas tem que ter o domínio próprio que fala aqui, né? Então, ter o controle da língua, aquilo que vai sair da sua boca, tem que se controlar, tem que ter o domínio próprio, se dominar. Não, eu não vou lançar palavras de maldição sobre a minha geração, né? Eu vou falar bênçãos. Amabilidade, né?
ser uma pessoa amável, ser uma pessoa doce, uma pessoa que os outros têm prazer de estar junto ali, estar perto de você. Bondade, né? Ser uma pessoa bondosa, que gosta de fazer o bem às outras pessoas. Igual assim, aqui a palavra fala, né, que a nossa carne pecaminosa, né, o Adão, o velho Adão que fala, né, inclina o quê? Para as coisas da carne, né? Aí quando entra essa questão da bondade, a pessoa ser bondoso. Então, quando a gente inclina para as coisas do espírito, a gente não escolhe para quem ser bondoso. A gente escolhe ser bondoso, a gente decide ser bondoso independente para quem fez algo ruim pra gente, né? Não ser bondoso só para aquela pessoa que nos favorece, que nos quer bem, que fica lisando, abraçando, mas sim ser bondoso no sentido de ter um desses gomos do Espírito Santo, de ter esse equilíbrio. A pessoa fez algo ruim pra você, querida, olha, é só fazer algo bom pra ela. É só retribuir com amor, retribuir com bondade. E isso faz com que você quebre o teu orgulho. Porque o orgulho, ele quer sempre reinar. O orgulho, ele aqui já fala, né, que é obra da carne, orgulho. E todos nós temos um reininho, né, um orgulho que fica ali tentando aquela partícula, né, do velho Adão ali, ele fica tentando a insistir que ele cresça dentro da gente, o tal do orgulho. Mas quando você decide ser bom, mesmo para aquela pessoa que te fez mal, que te feriu, você decide fazer uma bondade para ela, né? Você quebra o teu orgulho, né? Você acaba que levando cativo a tua vontade pecaminosa a Cristo, a videira, né? Você levando cativo os seus pensamentos, né? As tuas atitudes, cativo a Jesus, você consegue matar esse orgulho, matar não, né? Tipo, amenizar ele, né? Oprimir ele e você fazer uma bondade para uma pessoa que te feriu. Bom dia, querida, tudo bem? Então, aqui eu vou até contar uma situação que aconteceu comigo uma vez. Isso há uns 16 anos atrás. Eu trabalhava num local, quando o Senhor começou, né, me moldar, assim, eu comecei a abrir o meu coração pro Senhor ir me moldando, porque assim, eu era muito orgulhosa, tá, querida? E aí, nesse local de trabalho, eu tava lá como estagiária, né? Então, só pelo fato de eu estar como estagiária, naquela época, eu não tinha uma maturidade, assim, pra entender o meu posicionamento, né? Na verdade, eu nem tinha minha identidade firmada. Eu dizia que era crente, mas não tinha identidade firmada. E aí, tinha uma certa pessoa lá, uma mulher, digamos assim, que ela vinha com palavras, assim, de prepotência, de arrogância sobre a minha vida, sabe? Ela sempre queria mandar, era a mandona da parada, né? Você já se deparou em alguma situação assim, um trabalho que você, né, estava atuando naquele trabalho e tinha, né, uma certa pessoa que vinha, sempre tem, né? Aquela pessoa que quer mandar em tudo lá. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela direto, né, ela queria assim me mandar, além de mandar, ela lançava umas palavras muito pesadas sobre mim, sabe? Nem só sobre mim, mas sobre todas as pessoas que estavam lá. E eu ia aguentando, eu nunca fui assim de revidar, de meter a boca, sabe? E eu ia aguentando, eu engolia. Eu lembro que 2 vezes, quando eu trabalhava naquele local, querida, 2 ocasiões que eu tava indo pra casa, eu parava o carro na estrada, antes de chegar em casa, pra mim chorar, e eu chorava.
porque eu não queria chegar em casa e mostrar pro meu marido o que eu tava passando no trabalho, nem pros meus filhos, porque eles eram pequenos. E aí eu parava o carro e chorava naquela situação, aí me aliviava, daí eu ia para casa. 2 vezes que aconteceu isso comigo, quando eu trabalhava naquele local. Então, assim, eu fiquei muito ferida, né, pelo que acontecia lá naquele trabalho, e eu não revidava, enfim. Eu lembro que quando Deus começou a moldar, né, essa parte na minha vida, que eu abri o meu coração realmente para Deus fazer isso, me lembro que foi num retiro espiritual que a palavra falou muito forte comigo sobre o perdão, né, sobre liberar, né, a pessoa e tudo mais. E aí, nessa época, eu já não trabalhava mais naquele local. E aí o Espírito Santo falou comigo, você vai fazer algo para quebrar o teu orgulho, realmente, né? E aí eu olhei, era naquela semana o aniversário daquela cidadã lá, e eu fui, comprei um presente e levei lá no local de trabalho onde ela eu não trabalhava mais com ela, né? Mas levei aquele presente para ela. Cheguei lá, ela não estava, mas eu escrevi, né? Peguei uma folha, escrevi e tudo mais, e, né? Assim, uma cartinha para ela. E deixei em cima da mesa de trabalho. E resolvi algumas outras coisas e depois estava indo para casa. Antes de chegar em casa, querida, acredita que bem naquele mesmo local ali onde eu parava para chorar, mas não naquela mesma rua, em outra rua, mas na mesma direção quase, eu recebi uma ligação dessa mulher. E ela, nossa, muito emocionada, e eu até parei o carro para me atender ela, e ela falou, Neuzi, acredita que você me surpreendeu. Eu nunca esperava receber algo assim de você. Nina, hoje é o meu aniversário e você trouxe esse presente pra mim. Eu li aqui tua carta, eu até chorei, né? Você me perdoa as coisas que eu fiz com você. Eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Eu conheci o histórico de vida dela, né? Ela foi uma pessoa que perdeu o pai logo cedo e ela teve que ser, tipo, responsável por prover o alimento pro lar dela, que ela tinha mais 2 irmãos mais novos, né? Tinha a mãe, mas ela tinha que ir trabalhar fora. Então, assim, ela assumiu uma responsabilidade de domínio na família dela, com os irmãos dela, de provisão, que ela acabou, né, trazendo isso para a vida dela. E no ambiente de trabalho, ela também queria mandar. Ali ela era bambambam. Por quê? Porque ela tinha um histórico de vida de autoritarismo, né? Então, olha só, querida, mas quando eu fiz essa atitude, né, de comprar aquele presente e levar para ela, realmente, eu me desprendi dela. Eu deixei ela aí, eu perdoei realmente, de fato, e aquela atitude que eu fiz, o que matou o meu orgulho, né? Afagou o meu orgulho ali. E depois, num certo dia, aconteceu que ela veio fazer uma visita perto da minha casa e eu tava com o bolo prontinho lá e chamei ela para chegar em casa e, nossa, foi maravilhoso. Ali Deus trouxe ela realmente ali na minha casa e pude, né, oferecer o bolo. Então, assim, Deus é perfeito, Ele é maravilhoso, querida. Basta a gente estar ligado, né, nessa videira que é Jesus e procurar fazer essas obras, ter esses frutos do Espírito, desenvolver isso dentro de nós. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, né, como seu Salvador, reconhece que Ele é o único Salvador da tua vida, então o Espírito Santo ele passa a morar dentro de você e você pode sim e deve, né, desenvolver esse fruto do Espírito, esses gomos, desenvolver na tua vida. Pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então, quer dizer, pelo que a gente está produzindo, as pessoas vão ver que realmente nós pertencemos a Cristo, né? A árvore é Cristo. Então, se nós estamos ligados em Cristo, nós vamos produzir bons frutos, né? E isso que a Elzi mencionou agora é
uma parte do fruto do Espírito, né, em nossa vida, que a gente, por nós mesmos, não conseguimos produzir, mas quando estamos em Cristo, buscando em Cristo, a gente consegue, né, a fazer essas coisas, mesmo que, né, as pessoas possam ver assim e falar, não, mas isso, né, é difícil, eu não consigo fazer isso, porque imagina fazer uma coisa dessa, mas isso é o fruto do Espírito em nossa vida que faz, né, com que a gente produza isso, né, e a gente leva esse sabor de Cristo, né, esse fruto, né, que as pessoas veem que realmente, né, a gente tem Cristo em nossa vida e nosso viver é diferente, porque nós produzimos o fruto do Espírito, né? Alegria, fé, mansidão, né? A fé também, né? Ter fé. Então, a fé também é uma obra, um fruto, né? Um gomo do fruto do Espírito. Porque mesmo que eu não, né, quisesse fazer isso para essa mulher, mas se eu não tivesse fé, se eu não confiasse, né, em Deus, que Ele é quem estava me impulsionando para fazer isso, como que eu faria, né? Então, assim, eu precisei crer realmente que o Espírito Santo estava me impulsionando a fazer essa atitude de bondade para essa pessoa que me feriu. Então, eu tive que exercer também a fé, que é um dos gomos do fruto. Então, eles precisam estar igualados. Senão, como que, né, a gente vai exercer o fruto se a gente não tem o outro? Então, assim, eles precisam estar igual. E o domínio próprio, né? Quando ela vinha com as palavras, você tinha o domínio próprio para não revidar, né? Ai, gente, olha, domínio próprio. Então, na verdade, assim, algumas pessoas se explodem, né? Quando é confrontado, quando é humilhado. Existem dois tipos de pessoas. Tem aquela que explode, que mete a boca e Só que eu era daquela outra tipo de pessoa que engolia. Eu não falava. Eu engolia. Então, vai indo, a gente... Por que eu parava pra chorar? Por quê? Porque eu tava cheia daquela mágoa. Eu tava em ponto de explodir, eu parava pra chorar no caminho, porque eu não queria chegar em casa e chorar, né? Então, eu engolia, aquilo fazia mal pra mim. Fazia mal, e aquilo ia me consumindo por dentro. Mas o quê? Eu tinha um domínio próprio de não lançar palavras de maldição sobre ela, não discutir, né? Só que eu engolia, entendeu? E isso faz mal tanto para aquela pessoa explosiva, que fala, que mete a boca, porque ela acaba ferindo o outro, e faz mal também para eu que engolia, acabava me ferindo, me fazendo mal aquilo, né? E isso acabava impedindo eu ter um relacionamento saudável com ela. Só que quando Jesus morreu na cruz, né, ele pagou o preço de sangue para quê? Para me perdoar e para perdoar o pecado daquela outra pessoa que fez contra mim. E só cabe a nós colocar diante da cruz. Se alguma pessoa te feriu, querida, coloca diante da cruz de Cristo. Eu tenho uma frase bíblica que no momento que alguém vem falar algo para me ferir ou, né, lançar palavras, eu falo, Senhor, perdoa essa pessoa porque ela não sabe o que está fazendo. Eu simplesmente falo isso na minha mente e eu não deixo descer pro meu coração. E muitas das vezes aquela mágoa, ela insiste em querer ficar. Eu falo, Senhor, eu coloco diante da tua cruz e eu perdoo, eu libero perdão para essas pessoas. Porque, querida, entende uma coisa, que coração ferido vai ferir outro coração. Se a pessoa ela tá te ferindo, é um sinal que ela não tá bem por dentro. O coração dela tá ferido. E alguma coisa que você faz, ou que alguma outra pessoa fez, acaba mexendo naquela ferida. Então, não é sobre você, é sobre ela mesma, entendeu? Então, cabe a nós o quê? É liberar o perdão. Deixa na cruz de Cristo e vai viver a tua vida livre, leve e solta, entendeu? E é isso aí. Isso aí,
vamos produzir o fruto do Espírito em nossa vida, né? Para que as pessoas possam ver, né, o fruto do Espírito e reconhecer a árvore a qual estamos ligados, que é Cristo Jesus. Isso. E aqui, ó, no versículo, para finalizar tudo, fala assim, ó, contra essas coisas não há lei. Aqui no final do versículo 23, né, de Gálatas 5, final do versículo 23, fala assim, ó, que contra todas essas coisas, esses 9 gomos do Espírito Santo, né, do fruto do Espírito, essas 9 características, contra isso não há lei, né? Não há lei contra o amor, não há lei contra a alegria, não há lei contra a paciência, não há lei contra... Entendeu? Então, querida, você pode exercer, você pode praticar, você pode fazer todos esses, colocar em prática todos essas virtudes, esse gomo do Espírito Santo, desenvolver isso na sua vida. Você está ligada à fonte que é Cristo, à videira que é Cristo? Que tal desenvolver todas essas características? Está em suas mãos, querida. Está em nossas mãos como pessoas cristãs, pessoas que dizem ser filho de Deus, que aceitou Jesus, né, que está ligado na videira. Cabe a mim e a você, querida, a desenvolver esse fruto, a deixar assim esse gomo bem, sabe, essa fruta assim bem, com os gominhos bem igualados, né? Aí você diz, mas como eu vou exercer tudo isso, querida? É ligado na fonte. Pedir ajuda ao Espírito Santo. É ligado na videira, isso. O Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda. E ele te ajuda, querida. Tá? Tenha fé, que o Senhor está aí com você. E olha, quer mais falar mais alguma coisa? Querida, vamos encerrar aqui. E você vai viver o teu dia, olha, vai fazer o teu dia incrível, tá? Fazer tudo as metas que você estipulou para hoje, as prioridades, e vai desenvolver o teu dia na presença do Senhor, tá? Abençoado o dia já é pelo nosso Deus. Então, um dia maravilhoso para você, uma segunda-feira maravilhosa e abençoada. Amanhã estou aqui de volta, tá? 6h27. Beijão. Fica com Deus.